Olá, meus amores! Nessa aula vocês vão aprender quais são os ingredientes necessários para a gente trabalhar com o chocolate. E você deve estar aí pensando agora, mas Mari, para trabalhar com chocolate, o único ingrediente que eu preciso é o chocolate. E não, na verdade não. A gente tem mais um ingrediente, que é um segredinho nosso, que ele ajuda na hora de fazer a temperagem do chocolate. E que eu vou te explicar tudo direitinho aqui, você não vai ter mais nenhuma dúvida na hora de temperar o seu chocolate. Antes disso, eu preciso te ensinar que existem dois tipos de chocolate, entre aspas. Por que entre aspas, Mari? Porque na verdade, chocolate só existe um tipo, o chocolate nobre mesmo. Mas existem algumas coberturas sabor chocolate, que às vezes as pessoas se atrapalham e acham que aquilo dali é chocolate. É o chamado chocolate fracionado ou chocolate hidrogenado. Na verdade, o chocolate fracionado ou hidrogenado, eles são coberturas e não chocolate nobre. E qual é a diferença entre eles? Qual é a diferença entre o chocolate nobre e o chocolate hidrogenado ou fracionado? A diferença é o seguinte: na hora que você for fazer a temperagem, o chocolate fracionado ou hidrogenado, você não vai precisar fazer a temperagem. E o que significa temperagem? Temperagem vem de temperatura e significa você derreter o chocolate a uma determinada temperatura e depois esfriar ele a outra determinada temperatura, que eu vou mostrar para você no decorrer do curso. Mas aqui é importante você entender que a temperagem é você aquecer o chocolate a determinada temperatura para ele derreter e depois esfriar a determinada temperatura para ele endurecer novamente, certo? Então, um chocolate fracionado e hidrogenado, você não precisa fazer isso. Você vai apenas derreter ele, você já vai utilizar aí para fazer suas trufas, bombons, ovos da Páscoa, o que você quiser, certo? Mas, apesar dele ser muito prático de trabalhar, ele não tem um gosto bom, porque existe uma gordura ali que não é a gordura do cacau, é uma gordura hidrogenada e fracionada. Então fica aquela sensação de manteiga, aquela sensação de sebo na boca, não é gostoso, certo? Então aqui a gente vai estar trabalhando com o chocolate nobre, que é o chocolate de verdade que eu falo. E por que ele é o chocolate de verdade? Porque a manteiga, a gordura que existe nesse chocolate é a própria manteiga de cacau. Não é nenhum tipo de gordura hidrogenada ou fracionada. É a manteiga de cacau. Então a gente vai precisar derreter esse chocolate nobre a uma determinada temperatura e depois esfriar ele a outra determinada temperatura para que ele volte à consistência perfeita e inicial dele, certo? Mas se eu não fizer a temperagem, bom, se você não fizer a temperagem, pode acontecer alguma coisa com o seu chocolate. Ele vai poder ficar esbranquiçado, ou ele vai ficar com grãozinhos parecendo que tem açúcar. Quando ele fica esbranquiçado, na verdade, é porque a manteiga de cacau foi para a parte superior dele. Então, na hora que você olha o chocolate, ele tá com uma capinha branca por cima. Foi a manteiga de cacau que se deslocou, digamos assim, certo? Ele pode ficar com grãozinhos de açúcar parecendo areia. Ele pode, na hora que você tirar da geladeira, tá lindo, tá todo durinho, mas você deixar alguns minutos do lado de fora e ele desmoronar completamente. Isso tudo por quê? Porque você não fez a temperagem ou porque você fez a temperagem da forma errada, certo? Mari do céu, e agora? É difícil trabalhar com esse negócio. Não, é super fácil. Eu vou dar várias dicas para vocês que com certeza vocês vão acertar trabalhar aí com chocolate sem dor de cabeça e sem nenhum problema. Na verdade, o chocolate ele só é um pouquinho temperamental. Mas é só a gente entender ele, tratar ele com carinho, com amor e dar ao chocolate o que ele está pedindo, que ele vai funcionar e que ele vai ficar maravilhoso. Então, se ele diz para você que ele precisa ser aquecido a determinada temperatura, é
só você aquecer a determinada temperatura. Se ele diz que precisa resfriar em determinada temperatura, você vai resfriar ele em determinada temperatura. Então, você vai estar dando para o seu chocolate aquilo que ele está te pedindo. É só isso que ele quer. Se você der ao seu chocolate o que ele está te pedindo, não vai ter erro, não vai ter problema. Mesmo assim, se por acaso der errado, também não tem problema, você não vai ter gastos nem desperdícios de ingredientes por causa disso. Porque o que acontece? Quando a sua temperagem ela dá errado, você pode voltar a fazer todo o processo novamente, certo? Você vai fazer o aquecimento de novo, vai fazer o esfriamento de novo, tudo normal. Mari, você me aconselha a fazer isso? Não, eu geralmente não faço isso. Quando dá errado, eu não faço mais a temperagem, eu desisto daquele chocolate. Mas o que acontece? Eu vou jogar fora? De jeito nenhum. Porque aquele chocolate que a gente fez a temperagem errada, ou que a temperagem, por algum motivo não deu muito certo, ele não está estragado, ele apenas não está como ele deveria estar. Ele não voltou à sua forma original. Mas ele não está estragado. Fique ele com grãozinho de areia, fique ele com a manteiga de cacau do lado de fora, meio esbranquiçado, fique ele com bolinhas de ar por dentro, fique ele mole, não importa. Qualquer formato que ele venha a ter, ele vai estar esteticamente feio, certo? Ele não vai estar bonito, mas ele não vai estar estragado. Então o que acontece? Quando você vai aí para sua cozinha fazer seus testes, não se preocupe que você não vai ter desperdício. Sua temperagem deu errada, não tem problema. Você pega esse chocolate, guarda e na hora que você for fazer um recheio, um brigadeiro, você vai pegar esse chocolate e vai utilizar. Porque na hora da gente fazer recheio, brigadeiro, essas coisas assim, a gente vai derreter o chocolate ali junto com outros ingredientes, né? Então tanto faz se ele tá bonito ou feio, porque ele vai ser derretido. Para fazer casquinhas é que a gente não pode. A gente tem que estar com chocolate bonito, chocolate com brilho, um chocolate durinho, sem cristais e sem estar esbranquiçado, certo? E é mais fácil do que vocês imaginam. Lembre sempre disso. Às vezes, na hora que a gente está fazendo ali o chocolate, a gente diz, 1 grau de temperatura a mais, 1 grau a menos não vai fazer diferença. Eu vou deixar ele assim mesmo. E aí, quando chega no final, dá errado. Então, nunca pense isso. Você acha que ninguém tá vendo ali você colocar a temperatura errada, mas o chocolate, ele tá vendo. Ele tá dizendo pra você, minha temperatura é, se você colocou a temperatura errada, vai dar errado. Então, é só seguir o que o chocolate pede, certo? Ame seu chocolate, trabalhe ele com carinho, com amor e dando para o seu chocolate aquilo que ele te pede, a temperatura certa. É só isso que ele quer. E aqui no curso eu vou estar te mostrando qual é a temperatura certa para você trabalhar com chocolate branco, com chocolate ao leite ou com chocolate meio amargo, certo? E agora você deve estar aí se perguntando, sim, Mari, qual é o outro ingrediente além do chocolate que você falou? O ingrediente número 1 é o chocolate, eu já estou aqui com o meu. E o nosso ingrediente número 2, que é o nosso segredinho aqui, é esse pozinho. E eu vou te explicar o que ele é e como que ele funciona. É o seguinte, na hora que a gente derrete o chocolate, é como se, vamos supor que o chocolate seja as minhas mãos, certo? Quando a gente derrete o chocolate, ele faz isso. As suas partículas, elas se soltam, porque ele foi aquecido, tá? Então a gente precisa resfriar o chocolate para que seus pedaços, suas moléculas, elas se encontrem novamente e tudo se encaixe de novo e ele fique no formato ideal, tá? É por isso que a gente precisa resfriar o chocolate. A gente não pode derreter e depois já ir direto para a geladeira. Não, a gente tem que ir abaixando a temperatura dele aos poucos, para que essas moléculas do chocolate elas vão se juntando novamente. Esse processo, ele se chama de cristalização, porque nada mais é do que esperar a manteiga de cacau cristalizar no chocolate para depois você gelar ele. Ou seja, você vai derreter seu chocolate,
Depois você vai esfriar seu chocolate, vocês vão ver como. Enquanto você esfria, na verdade, a manteiga de cacau ela está cristalizando. É isso que a gente quer. Na hora que a gente vai resfriar o chocolate, o que a gente está procurando fazer nele é recristalizar a manteiga de cacau. Ela precisa voltar a ser grãozinhos, certo? Então a gente vai esfriando enquanto a manteiga de cacau ela vai cristalizando novamente. Quando chega em determinada temperatura, ela já está cristalizada. Ótimo, a gente leva para a geladeira, tá? Esse pozinho aqui nada mais é do que a manteiga de cacau já cristalizada. Ele se chama micrio ou micrio, como você quiser chamar, tá? Eu vou passar aqui na legenda como que se escreve. Geralmente você encontra ele à venda na internet e não é obrigatório o uso. Você pode fazer a temperagem tranquilamente sem o micrio, certo? Mas por que eu te aconselho usar ele? Isso significa que se você já está colocando manteiga de cacau cristalizada, você não vai precisar esperar a temperagem e a manteiga de cacau do seu chocolate cristalizar? Não. Mesmo com ele, você vai ter que fazer a temperagem. Mas ele garante que a sua temperagem ela vai ser correta, tá? Eu não sei onde você mora, onde você que está me assistindo nesse momento mora, mas eu moro numa cidade extremamente quente. Então, assim, o micrio pra mim salvou minha vida. Ele salva minha vida toda vez que eu quero trabalhar com chocolate. Porque é muito mais fácil de trabalhar com chocolate com ele. Então, o que eu te aconselho é o seguinte. Vai, compra 200 gramas de chocolate, 400 gramas de chocolate, testa, faz o teste sem ele, tá? Deu tudo certo, funcionou perfeito, não precisa nem comprar o micrio, certo? Porque você já acertou fazer, então não tem problema. Deu errado, pode tentar de novo, não tem problema também. Você não vai perder o chocolate que deu errado. Você vai utilizar o chocolate que deu errado para fazer uma ganache, um recheio, um brigadeiro, qualquer coisa e testa de novo. Se você não conseguir trabalhar com seu chocolate, eu te aconselho que você compre o micrio, porque ele pode te ajudar bastante aí na hora de trabalhar. Pra mim é maravilhoso, eu adoro trabalhar com ele. Eu não trabalho com chocolate sem o micrio, certo? Mas enfim, não é obrigatório, não significa que para dar certo tem que ter ele não. Você consegue fazer sem ele também. Então eu te aconselho que você faça sem ele primeiro, faz um teste, vê se dá tudo certo. Dando tudo certo, você nem precisa comprar ele. Ele é um pouquinho caro, então você já economiza aí. Apesar dele ser caro, a gente usa muito pouquinho. Então, assim, por exemplo, se você for derreter 1 kg de chocolate, você coloca apenas 10 gramas de micrio. É bem pouquinho. Se você for fazer 100 gramas de chocolate, você vai colocar 1 grama de micrio. Então, assim, é muito pouco e vale a pena o investimento, tá? Mas eu te aconselho você testar antes aí. Se você conseguir sem ele, não tem problema. Perfeito, maravilhoso, até melhor, né? Mas é isso. Eu utilizo o micrio, eu acho que pode te ajudar também, então você deve fazer esse teste. Eu vou te mostrar aqui no curso tudo certinho, como fazer a temperagem, como aquecer, como esfriar, como utilizar o micrio e tudo mais que você precisa saber para trabalhar com chocolates. Então, eu te vejo na próxima aula.